Bom dia para a turma da manhã, boa noite para a turma da noite, da disciplina Políticas Educacionais. Também boa tarde para aqueles que vão assistir esta nossa aula no período da tarde. E nós vamos hoje iniciar, como sempre, com aquele pensamento reflexivo acerca de algum tema interligado à disciplina ou ao nosso cotidiano, à nossa vida, à nossa academia. Hoje estou também utilizando na nossa abertura o 44 lições, ou cartas, como queiram, do mundo líquido moderno, do Bauman. E vejam bem o que eu reportei para vocês na videoaula de hoje. Hoje é 19 de abril de 2021, mais uma aula, portanto, desse período, desse mês de abril, introduzindo, complementando, exemplificando temas anteriores já citados. Vamos ao que o Bauman nos traz hoje para essa abertura desta aula. Felizmente, diz Bauman, dispomos hoje de algo que nossos pais nunca puderam imaginar: a internet e a web mundial. As autoestradas de informação que nos conectam de imediato, em tempo real, a todo e qualquer canto remoto do planeta. E tudo isso dentro de pequenos celulares ou iPods que carregamos conosco no bolso dia e noite, para onde quer que nos desloquemos. Felizmente? Pergunta Bauman. Bem, talvez nem tanto, pois o pesadelo da informação insuficiente que fez nossos pais sofrerem foi substituído pelo pesadelo ainda mais terrível da enxurrada de informações que ameaça nos afogar, nos impede de nadar ou mergulhar, coisas diferentes de flutuar ou surfar. Como filtrar as notícias que importam no meio de tanto lixo inútil e irrelevante? Pergunta Bauman. Como captar as mensagens significativas entre o alarido sem nexo? Na balbúrdia de opiniões e sugestões contraditórias, parece que nos falta uma máquina de debulhar para separar o joio do trigo na montanha de mentiras, ilusões, refúgio, lixo, mas também de informações. Algo a se pensar. Vamos então para a nossa aula, depois dessa reflexão da semana com o polonês Bauman. Muito bem, nós prometemos para a aula de hoje apresentar para vocês, não diria um modelo, vocês vão ver que a pessoa vai adaptar, vai fazer o seu formato, não é aquela coisa fechada, hermética, mas prometemos para a aula de hoje apresentar, se não um modelo, pelo menos um exemplo de um projeto de política pública elaborado por uma turma dessa disciplina anterior a vocês. Então, eu fui aos meus arquivos, na web, e localizei um projeto. Não vou dizer que é o melhor, eu escolhi um projeto. Não me preocupei em saber a nota, se foi aplicado, mas um projeto que pudesse ajudar vocês a pensar o de vocês. Primeira coisa, vocês vão ver que a pessoa que elaborou esse projeto, ela adaptou esse modelo que eu dei para vocês na aula anterior, e vocês podem fazer a mesma coisa, não é obrigado a seguir hermeticamente aquele modelo que eu dei, desde que você não fuja o trabalho que é a criação de uma política pública, o que ela pretende, quem são os agentes, como é que ela vai ser construída, enfim, aqueles dados que eu falei para você na aula passada. Se alguém perdeu a aula anterior, eu vou pedir a essa pessoa que procure nos slides que eu chamei de aula 1, slides aula 1, isso que eu mandei para o grupo de WhatsApp da disciplina, só para lembrar qual foi o assunto da nossa última aula na semana passada.
Ciclo das políticas públicas. Lembra disso? A formulação das políticas públicas apresenta as seguintes fases: encadeados ou encadeadas de forma integrada e lógica no seguinte formato, na seguinte forma, no seguinte modelo: 1. Formação de agenda. 2. Planejamento. 3. Escolha das ações. 4. Execução. E 5. Avaliação. Então, na aula anterior, eu comentei cada uma dessas fases e no final eu pedi a vocês que elaborassem um projeto de política pública dentro da área educacional, ok? Alguém pode dizer assim, mas noutra área? Sim, saúde, educação, economia, transporte, segurança pública, são várias áreas, mas no nosso caso, por uma questão de cumprir o nosso objetivo aqui nesse momento, nós pedimos a vocês que procurassem se direcionar para a área da educação, seja superior, seja ensino médio, né, seja, digamos assim, infantil, né, ou pelo menos relacionar-se a alguma outra área, como saúde, transporte, segurança, com a educação. Portanto, a educação deveria formar a base do seu projeto. Mas, claro, você podia relacionar esta área, educação, com outras áreas ou sub-áreas que viriam dialogar com a educação. Então, ficou bem claro, temos que trabalhar na área da educação, que é a nossa praia. Mas isso não impede de você fazer um projeto relacionando, por exemplo, saúde e educação, ensino superior com o estágio dos alunos no ensino médio, né? Relação entre, por exemplo, políticas de segurança e o ensino regular nas escolas, por exemplo, como dar segurança aos estudantes nas imediações de uma escola, de uma instituição de superior, enfim. Podia fazer aqui vários exemplos que a gente vai, criação, por exemplo, de um espaço em que estudantes, professores, funcionários de uma escola, qualquer que seja ela, de qualquer nível, tivesse, por exemplo, à sua disposição pessoas que pudessem ter como objetivo primeiros socorros, né? Ou, por exemplo, um ferimento, uma queda, uma pancada, uma pressão, né? Aferir a pressão. Então, qualquer que seja a área, mas que fosse dirigida para a educação, ou simplesmente se fixar na área educacional. Bom, eu vou omitir o nome da pessoa a quem eu vou me dirigir aqui, autor desse projeto, por uma questão mais de respeito à pessoa, para que evite qualquer comentário, etc., mesmo que seja um trabalho que vai nos ajudar, inclusive, aqui a formatar o nosso projeto. Então, qual foi o tema deste projeto que criou, ou que pretendia criar, uma ação que eu chamaria aqui de política pública na educação? O tema deste projeto, que vocês vão receber ainda hoje, pelo grupo do WhatsApp, foi política pública, criação de creche universitária. Então, reparem bem, o título já remete qual é o tema, qual é o objetivo, qual é a pretensão desse elaborador ou elaboradora na construção de uma política pública voltada para a área educacional e, no caso aqui, para o nível superior, né? Então, vocês vão ver que a elaboradora ou elaborador, ela justificou, né? Ela pegou o modelo, mas fez adaptação. Justificou por quê? Geralmente, quando eu vou apresentar um projeto de política pública, uma demanda, né? Então eu geralmente tenho que justificar para aquela pessoa a quem eu me dirijo, ou para aquela entidade, ou para aquele governante, eu tenho que justificar por que esse projeto é importante, né? A quem é que ele vai contemplar? Então,
Nesse projeto, repito, vocês vão ter conhecimento depois, vou dar para vocês. A autora ou autor começou com o item 1, justificativa. Reparem que no nosso trabalho da aula anterior, eu comecei com agenda, lembra disso? Eu comecei com formação de agenda, não tem problema não, né? Você pode adaptar a esse formato que eu dei ou a este aqui, desde que você não fuja ao tema, ao objetivo principal, que é a criação de um projeto que depois venha se tornar, por exemplo, uma política pública. Vamos lá. Justificativa. Como foi que o autor ou autora desse projeto, essa determinação de criar uma política pública, justificou a criação de creche universitária? Interessante. Quantas mães na URCA, na UES, na UVA, na UFCA, na Leão Sampaio, né? E quantas mães se ressentem de uma creche universitária? Ou até mesmo de uma escola de aplicação para estágios, por exemplo, né? Então, você vê como você vai pensando coisa aqui, ó. A pessoa, você deixar na creche da URCA o seu filho aos cuidados de pessoas competentes, né? Pessoas abalizadas, habilitadas para cuidar do seu filho, né? Então, seria uma coisa bem interessante de se pensar. Então, eis a justificativa. A criação de creches universitárias é uma demanda antiga, não é de hoje que se fala nisso, dos movimentos de mulheres e de estudantes. São muitos os relatos de mulheres que engravidam durante a vida acadêmica ou adentram a universidade com filhos ainda pequenos e enfrentam várias dificuldades para conciliar os estudos e o cuidado com as crianças. Consequentemente, essas mulheres acabam optando pelo trancamento ou até o abandono da disciplina ou do próprio curso superior. Temos casos como esse no nosso dia a dia. Bom, esta pessoa foi além. Ela buscou encontrar leis que já existem, que podem dar garantia de que seu projeto de política pública é constitucional, é viável, é possível. Então, eu posso me basear na Constituição, eu posso basear na LDB, eu posso me basear, se for caso da área de saúde, por exemplo, né? Nos protocolos da OMS, digamos assim, da ONU, né? Ou da Organização Mundial de Saúde, da Unesco, Ministério da Saúde, né? Para eu justificar que a minha política, que o meu projeto, ele tem fundamento legal. No caso aqui, o autor ou autora se baseou no Programa Nacional de Assistência Estudantil, né? Para dizer que no decreto que trata desse programa, o decreto 7.000, ela pesquisou, claro, né? 234, de 19 de julho de 2010, que trata do Programa Nacional de Assistência Estudantil, a universidade, segundo esse decreto, deve contribuir para o ingresso e a permanência na graduação, possibilitando qualificação, realização pessoal e preparo para uma melhor inserção no mercado de trabalho. Devemos, pois, diz a autora ou autor, democratizar as condições de permanência dos jovens, em especial das mães, na educação superior, minimizar os efeitos das desigualdades sociais, sobretudo pelo fato do ensino superior possibilitar uma nova perspectiva de vida e de atuação no mercado de trabalho, amenizando os impactos causados pelas desigualdades sociais. Então, claro que esse projeto poderia servir para uma escola pública, de nível médio, por exemplo, né? Para, digamos assim, outras instituições, não só a universidade. No caso aqui, o autor ou autora especificou que seu projeto é voltado para a criação de creches universitárias.
Então, fica bem claro que ela delimitou de modo bem específico a quem ela está querendo atender ou a quem se dirige. Então, ela justificou, inclusive citando uma lei. A LDB, eu posso citar, a Constituição, os PCNs, temas transversais, a lei mágica do Estado ou do município, né? Os regulamentos universitários. Quer dizer, você tem que também, dependendo do seu tema, procurar alguma lei que justifique que o seu pedido é constitucional, é viável, juridicamente falando, né? Bom, formação de agenda, que ela colocou como segundo ponto, já que ela justificou primeiro o porquê do seu projeto. Formação de agenda. Ela citou aqui vários aspectos interessantes que a gente pode perceber que ela realmente pensou numa coisa concreta, real, regional, universitária, né? Não foi para muito longe, não. Então, na agenda, o autor ou autora colocou os seguintes passos. 2.1. Criar uma comissão de organização e avaliação do projeto com um graduando de cada campus da universidade e servidores da PROAI, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? Que tem mais a ver com vocês depois da Prograde, né? E do DEG, né? Então, o que ela colocou aqui? Colocar alunos, mães ou não, né? Mas que tivessem interesse em colaborar para conversarem. Eu pegaria, por exemplo, aqui no caso nosso, o campus do Pimenta, não, o campus do Crajubá, o campus do São Miguel, o campus, vamos ver aqui, Missão Velha, Campos Sales, Iguatu, né? Que são a parte, mas que fazem parte da UCA, né? Porque são descentralizados, né? Então eu poderia ou ficar só aqui, se fosse o caso, no Cariri, né? Fazer uma comissão com representantes dos campos, né? E com membros da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para discutir o encaminhamento do projeto. Veja que ela está bem embasada, né? Ou ele, né? Segundo ponto, 2.2 da agenda: reunir os graduandos do campus, aliás, Crato, Ceará, Juazeiro do Norte, Campos Iguatu, Campos, só ficar rimando aqui, Campos Sales, Campos Missão Velha, que apoiam a criação da creche universitária para discutir o projeto. Ou seja, eu vou também convidar outras pessoas que não mães, mas que tenham interesse em discutir o projeto, em divulgar o projeto, né? Eu falei na aula passada, sem divulgação, como é que eu vou ter acesso ao projeto, né? 2.3 da agenda: expedir requerimento direcionando ao magnífico reitor com o projeto básico em anexo, solicitando análise, pronunciamento ou uma reunião para discussão e adequação. Então, já diz, quem é que administra a universidade? O reitor. O reitor tem até uma prefeitura à disposição dele na universidade. Então, tem seus assessores, seus pró-reitores. Então, comunicar ao reitor da pretensão do seu projeto, para que haja um alinhamento da administração e o autor ou autores do projeto. 2.4 da agenda: buscar parceria. Eu falei aqui na aula passada que eu posso envolver parceiros públicos e privados, né, no projeto de política pública. Buscar parceria com as prefeituras dos municípios de Crato, Juazeiro, Iguatu, Campos Sales, Missão Velha e com o governo do estado do Ceará. Ora, todos sabem que a URCA é uma instituição estadual. Portanto, eu não posso esquecer de que qualquer delimitação, qualquer discussão que envolva recursos, ações, né, passa pelos departamentos, pró-reitorias, reitoria, Conselho Superior, né, CSTS e Governo do Estado do Ceará, né? Para que isso? Essa relação com essas instituições? Para a construção ou locação de espaço para funcionamento da creche, assim como manutenção do equipamento. Então, ela já disse, olha, não precisava de espaço, temos que ter um espaço para fazer essa creche. Então, a URCA não tem espaço, mas o governo pode alugar, ou pode oferecer um espaço que ele já tem, para que lá seja aberta, né, a creche. Já pensou? Que sonho bonito! A creche
universitária da nossa Universidade Regional do Cariri, né? 2.5, aqui é da agenda, né? 2.5, buscar parceria com as universidades estaduais. Temos 3 aqui, temos URCA, UES e UVA. E as federais, temos 2, a UFC e a UFCA, que é aqui próximo da gente, né? Para viabilizar o estágio de graduandos na área de saúde, assistência social e educação nas creches. Ou seja, para que eu possa ter uma creche para receber os filhos das mães dos alunos e alunas da URCA, eu tenho que ter o quê? Profissionais capacitados, formados na área de saúde, ciências sociais, educação física, artes, letras, história, geografia, né? Para trabalhar com criança, para trabalhar com os pais das crianças, com as mães especialmente, para atender, para orientar, para conversar. Por quê? Porque não é só jogar a criança lá, é acompanhar, é tratar, é cuidar, orientar os pais, as mães, etc. 2.6, ainda da agenda, reunir os representantes dos departamentos da URCA em cada campus e comissão de organização e avaliação do projeto, né, para discutir como ocorrerá o estágio de graduandos da URCA e universidades parceiras, ou seja, um estágio que vai permitir que as pessoas, ao estagiarem, se preparem depois para executarem ações junto a essa creche. É um bom estágio, né? Para ir para enfermagem, por exemplo, ciências sociais, por exemplo, direito, por exemplo, para nós mesmos do curso de letras, etc. 2.7, ainda a agenda, expedir documento regulamentando as creches no que diz respeito a horário de funcionamento, vagas que serão disponibilizadas, como ocorrerá o processo de seleção, porque imaginando que não vamos colocar todas as crianças de mãe da URCA, é impossível. Então deve haver uma seleção, né? Quais serão os critérios de urgência, né? Para que possamos receber essas crianças? Quais serão os requisitos? Como funcionarão, né, os estágios supervisionados? Qual será a taxa paga, se for o caso, né? Se for o caso, pelos beneficiários, ou se vai ser um projeto, por exemplo, gratuito? Tem alguns problemas aqui de digitação, concordância, vocês esqueçam, né? Aqui foi o original e eu não mexi. Então, se houver alguma concordância ou discordância, uma digitação, uma ortografia, vocês não vão levar isso a sério, deixa para lá, porque aqui foi o rascunho. Tem ainda algumas coisas que ficaram pendentes. Mas o importante é entender como foi feito o projeto. 2.8 da agenda ainda. Após a conclusão dos ambientes, acho que a escolha, né, a pintura, a organização, etc., onde funcionaram, então, você vai colocar funcionarão, viu? As creches, será realizada uma seleção para compor o quadro de servidores que atuaram no projeto. Onde funcionaram, aqui tem algumas coisas que você tem que corrigir, né? Que ela está colocando um projeto para acontecer. Então, se vai para acontecer, tem que ser funcionarão. Funcionaram no caso, quando já tiver, digamos, tido a avaliação do projeto, teve sua execução, mas eu entendi que ela quis colocar depois, mas no caso, o projeto é para amanhã, é para o futuro, então os verbos no futuro. Mas pode dizer realizar, deve se realizar, vão ser realizados, serão realizados, certo? Realizar, ainda da agenda, realizar processo seletivo para preenchimento de vagas na creche, tendo como critério a condição socioeconômica e a idade da criança. Então aqui nesse 2.9, ela já respondeu em parte o 2.7, né? Entendeu? Então ela poderia alocar esse no só, né? Porque aquela que ela disse como serão os requisitos, aquela já colocou como vai ser o requisito, né? Critério socioeconômico. Quer dizer, no caso aqui, pelo que eu entendi, ela colocou que numa reunião, num encontro, foi discutido como seria e outro como será, né? Que no caso aqui o 2.9 seria
a condição socioeconômica seria fundamental para decidir a inclusão da criança nessa creche. E 2.10, avaliar trimestralmente o projeto. Então, ela colocou a agenda com todos os passos, até mesmo ao último passo, que é a avaliação. Então, o que é a agenda dela? A agenda dela são todos os passos, ao se pensar, ao se discutir, ao se apresentar, ao se selecionar, ao se criar e depois ao se avaliar. Então, ela fez uma agenda já colocando todos os passos, desde o início até o final. Bom, o item 3 do projeto, dele ou dela, tem o seguinte subtítulo: quem seriam os setores envolvidos? Ela já citou na agenda, mas o que ela fez aqui, ela já confirmou que aqueles setores citados na agenda realmente devem ser os escolhidos. Ela podia até fazer o seguinte: colocar esse item ou não colocar lá na agenda. Mas tudo bem, ela colocou os dois, não tem problema. Desde que se perceba quem são os agentes, né? Quem seriam os agentes? Reitoria da URCA, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PROAI, departamentos da URCA, prefeituras de Crato, Juazeiro, Iguatu, Sal de São Velha, governo do estado e as parcerias das universidades federais e regionais do Cariri, no caso o FCA, né, por exemplo, e o UFC, por exemplo, se quiser ir além, né, o UFC, e até podia ser também as particulares da região do Cariri. Bom, isso aí é a agenda de acontecimentos que ela colocou. Depois, ela repetiu os agentes que já apareceram anteriormente, né? Apareceram na agenda. Ela repetiu agora para confirmar quem são os agentes principais desse processo. E agora, uma coisa muito importante: como seria implementada essa ação que poderia virar uma política pública oficial? Vamos lá. Sabemos, diz o autor ou autora, usem sempre o plural, mas sou eu, mas fica mais elegante. Sabemos, podemos, poderemos, verificamos, analisamos, descobrimos, propomos, fica mais elegante. Sabemos que para ser efetivada a redemocratização da universidade é imprescindível garantir a permanência dos estudantes de baixa renda na instituição. Dessa forma, esse termo aqui pode ser para vários projetos, viu? É um clichê, pode ser para vários projetos, não só isso aqui não. Dessa forma, as creches universitárias cumprem importante papel dentro das instituições de ensino superior, sendo espaços de prática, de ensino, campo de estágio e de pesquisa e, sobretudo, um ambiente no qual os alunos podem deixar seus filhos. Então, repete bem interessante aqui, que ela coloca que a creche, além de ser um espaço para recepção das crianças, também vai servir para pesquisa, para estágio, né? Para estudos da nossa universidade, né? Esse projeto, no caso específico que estou lendo aqui, de cunho social, que visa o atendimento aos filhos dos graduandos ou graduandas da URCA, que possuem entre 0 a 5 anos de idade e estão inscritos no CadÚnico, Cadastro Único. Reparem bem, aqui ele já tem um outro requisito, né? Outro requisito que não foi citado anteriormente, mas ela acrescentou aqui o Cadastro Único, né? E aqui ela pode se referir ao cadastro do governo federal, né? Nas políticas públicas federais, né? Que serve para os municípios, para as prefeituras, etc., né? Bom, mas aqui foi mais um reforço. O que me interessa é o que vem agora: a implementação do projeto. Eu quero que vocês entendam que o projeto tem algumas articulações que têm que ser melhoradas, mas eu quero que vocês entendam que isso aqui foi uma fórmula, foi uma criação de um colega de vocês ou de uma colega, e que depois passou por uma correção e depois foi avaliado, etc. Então, tem sempre alguma coisa a fazer, um conceito, uma repetição necessária, né, etc. Mas vale a intenção. Vamos lá. O que interessa agora é a implementação do projeto. Como será? Bom,
Diz o projeto aqui, o texto do projeto. A implementação do projeto ocorrerá através da Universidade Regional do Cariri, em parceria com as prefeituras, que ele já citou, está reforçando, né? São os parceiros municipais que eu já citei, né? Não vou mais citar. Governo do Estado, do Ceará, para construção ou locação de imóvel para funcionamento da creche em cada campus. Então, ela pensa assim, seria uma creche do São Miguel, uma creche do Crajubá, uma creche do Pimenta e assim por diante. Assim como para a manutenção desses equipamentos, né? Diante disso, para assegurar o efetivo desempenho do projeto, lembra que eu disse, tem que ser viável, né? Tem que ter recurso, tem que ter realmente custo-benefício, né? Etc. Para assegurar o efetivo desempenho do projeto, criaremos, assim, por quê? Porque é um projeto, né? Então realizaremos, criaremos, faremos, sugerimos. Então façam as correções de vocês já, inclusive. Criaremos uma comissão de organização e avaliação do projeto, que no caso, essa pessoa que escreveu o projeto já seria o membro principal, ou o primeiro membro da comissão de avaliação do projeto. Ou seja, podia ter alguém da URCA, da administração, alguém da prefeitura, né? Enfim, uma mãe, um estudante mãe, né? Então, criaremos uma comissão de organização e avaliação do projeto, que ficaria essa comissão responsável em propor, planejar, coordenar, executar e avaliar com os membros participantes as ações realizadas nas creches. Falei para vocês, né? Não adianta uma política pública sem avaliação, né? Para saber se funcionou, se não funcionou. Se não funcionou, por que não funcionou? O que fazer? Se funcionou, como manter isso, né? Então, essa comissão, da qual o autor poderia fazer parte, ou deve fazer parte, né? Comissão, que ela chamou de Comissão de Organização e Avaliação do Projeto, né? Que depois poderia virar uma política pública. Aí sim, também continuaria sendo avaliado de forma concreta, né? Porque vamos lembrar, política pública é ação de governo, mas em favor da sociedade. Não pertence a um governo, pertence ao Estado. A Bolsa Escola não pertence ao governo. A Bolsa Família não pertence a um governo, né? São ações de governo, mas que pertencem à sociedade, né? Então, essa comissão fica responsável em propor, planejar, coordenar, executar e avaliar as ações realizadas das creches. Não esqueça, o nosso projeto aqui em questão, que eu selecionei para trabalhar com vocês aqui, tem como objetivo criação, que coisa linda, mães, criação de creches universitárias, né? Outro projeto, inclusive, que eu vi o ano passado, propôs a recriação da escola de aplicação da URCA, onde havia estágios para estudantes da própria universidade, né? Atuando, para tanto, em articulação com representações estudantis, CA, DCE, né? E demais setores da universidade. Reparem bem, que ao pensar numa creche universitária, eu penso nas mães, nos estudantes, no aspecto social, relevante, fundamental para democratizar o acesso dessas pessoas à universidade, ou pelo menos para tentar mantê-las na universidade. Bom, na implementação, ela vai dizer que inicialmente cada creche poderá ofertar 90 vagas, que eu falei, né? Não tem como você colocar todas as crianças, filhas ou filhos de mães da URCA. Imagine, só o Pimenta, quantas mães não tem,
Aí você pega o Pimenta, São Miguel, Cajubá, Missão Velha, Campos Sales, Iguatu. Imagina, né? Então, limite, 90 vagas para crianças de 0 a 5 anos. O processo seletivo para o preenchimento das vagas pautará-se, né? Faça as correções aqui, pautará-se ou irá pautar-se nos critérios, que ela já citou lá no início, na agenda, né? Socioeconômicos e na idade das crianças. Eles têm 8 anos. Não, aqui é até 5 anos, então já é um critério, né? Muito bem. Mas consideram-se também as crianças em fase de amamentação. Seria um outro critério. Mas também, né? E em situação familiar de risco. Então pode haver uma exceção, né? Para esse tipo de critério. Porque a criança fugiu um pouco do critério, mas está em situação de risco. Então poderia ser acolhida pela creche. Desde que também fosse filho ou filho de mãe da universidade. Além disso, como contrapartida, será cobrada uma taxa simbólica por cada criança para ajudar na manutenção da creche. Aqui é um detalhe. Aqui eu faria uma observação. Se o governo do estado entrar como parceiro ou prefeituras, essa taxa pode ser abolida. Por quê? Se eu tenho mentores, se eu tenho patrocinadores, né? Se eu tenho pessoas que vão comprar a minha ideia e são órgãos públicos, então era melhor se evitar qualquer cobrança de taxa. Isso aqui é um critério que, como é que é um projeto, ele pode ser discutido depois e pode ser vetado esse item aqui e entrar em discussão apenas a questão de sustentabilidade a partir de instâncias estaduais, municipais e acadêmicas, universitárias. Então, eu digo projeto. Então, o projeto ele pode ser modificado. Né? Eu fiz um projeto, professor, e eu botei. Não, é um projeto. Ele vai ser avaliado depois. Tira ou não tira a cobrança? Não, é bom tirar, então tira. Né? Tem recurso? Tem. Então, para que cobrar a taxa? Né? A creche universitária será composta por profissionais. Aqui eu acho que ela se refere à equipe de trabalho, de coordenação, né, da creche. Será composta por profissionais de diversas áreas. Aí eu leio aqui, por exemplo, educação física, enfermagem, ciências sociais, direito, né, ciências humanas, etc. Né? Com o objetivo de articular políticas de educação, saúde. Repara bem, numa creche não é só educação. Tem articulação de políticas públicas de educação, saúde e assistência social para a garantia de uma melhor qualidade de vida para as crianças. E claro, para suas mães também, né? Vale ressaltar, diz o projeto, que esses profissionais serão demitidos por meio de processos seletivos. Então aqui ela está dando todo o que ela discutiu na agenda, né? Discutiu. Então, discutiu e colocou aqui. Então ela colocou a agenda, tudo na agenda. Depois ela repetiu os passeios, depois ela colocou a delimitação para implementar cada passo, né, como seria para implementar esse projeto que depois pode virar um projeto definitivo de ação social chamado de Política Pública para a Criação de Creches Universitárias, que principal UFC e instituição depois. Por fim, diz o projeto, a creche terá ainda por objetivo, além de promover o desenvolvimento físico, emocional e intelectual das crianças, construir uma base para estágios e pesquisas supervisionadas por graduandos e professores da universidade. Então ela colocou aqui o seguinte: não será só uma creche que vai ser bom para as mães. Nós, alunos da UFCA, de ciências humanas, ciências sociais, de enfermagem, de direito, poderemos também aprender lá com estágios. Já pensou? Você estagiar numa creche e depois você aplicar esse seu estágio, seu conhecimento no seu dia a dia, como professor, como mãe, como estudante, né? E por aí vai. Os professores, então, quem iria orientar esses alunos na creche? Professor de enfermagem, de letras,
de história, de ciências sociais, de direito, quer dizer, já vai para outro campo, né? Já vai para ampliação de um projeto universitário mais amplo, que envolve estágio, pesquisa, o interdisciplinar, porque a universidade, já disse, universidade, né? Ela tem como objetivo fazer uma discussão mais ampla entre os vários campos de atuação e setores. Bom, eu falei isso na nossa aula passada, que um projeto desse tão bonito, isso aqui é o rascunho, né? Isso aqui é o rascunho, né? O rascunho que depois eu modifiquei, depois eu fiz correções, né, etc. Mas é um rascunho que está bem intencionado, né, bem dirigido. Um projeto desse, tão bem intencionado, sem divulgação. Então ela se apressou em colocar um quinto item aqui, depois do que ele chamou de implementação, a divulgação. Por exemplo, no nosso caso pessoal da URCA e das instituições universitárias, uma divulgação fundamental aqui, sala de aula. Nós estamos em pandemia, se fosse hoje esse projeto para ser aplicado. O YouTube, o WhatsApp, o Instagram, os canais da internet, né? O Google e todas as suas ferramentas, né? As reuniões de departamento, os eventos do CA, do DCE, está entendendo? Então, hoje você teria canais virtuais, digamos assim, para divulgar. Mas vamos imaginar que seja esse projeto ocorra num momento comum, um momento convencional, vamos chamar assim. Rádios. Eu sei que a gente usa muito mais a internet hoje, né? Mas posso ouvir hoje, 90% das pessoas usam a internet, né? Mas quem usa rádio, quem gosta de rádio, né, vai também. E também pode ouvir rádio pela internet, não tem problema. Rádios, televisões, páginas oficiais dos setores envolvidos. Página do governo do estado do Ceará, página da URCA, página do CA, do DCE, do departamento de letras, do curso de enfermagem, das prefeituras, né? Enfim, os blogs que podem ser ferramentas muito boas para divulgar esses acontecimentos. Um projeto como esse, por exemplo, é importante ser divulgado em blogs, né? Em redes sociais, né? Fazer o boca a boca virtual, né? Bom, aqui ela colocou de onde virão ele ou ela, que eu estou aqui sem divulgar o nome do criador do projeto. Ela colocou de onde vêm os recursos. É o que eu falei. Criar um projeto muito bonito e dizer, quem vai pagar isso aí? É tu, Adriana? Hein? É tu, Marlúcia? Quem vai pagar o projeto? É tu, Lucas? Sou eu? Eu não. Né? Então, projeto, ele tem que pensar de onde vêm os recursos. O mal do nosso país é dizer, vou criar isso. Quem paga isso aí? De onde vem o dinheiro? Está entendendo? Então, ela já colocou aqui aquelas duas ideias que eu falei, né? A ideia inicial de que os recursos viriam de órgãos públicos. Por exemplo, primeiro, da URCA. A URCA poderia ter na sua dotação anual um recurso para a PROAI, né, que seria aplicado na creche universitária ou nas creches. As prefeituras, então, a de Crato aplicaria aqui no Crato, a de Juazeiro no Juazeiro, a de Barbalha em Barbalha, a de Missão Velha em Missão Velha, a de Campos Sales em Campos Sales, a de Iguatu em Iguatu. Então, atuaria no seu município. Então, onde houver um lugar universitário que pertence à URCA, a prefeitura vai fazer parceria com esse espaço universitário da sua cidade. Ok? Para não criar qualquer problema constitucional em relação ao município entrar no outro município. Governo do estado do Ceará. Por que obrigatoriamente? Porque a URCA, a UES e a UVA são mantidas pelo governo estadual, pelo governo do Ceará, através da Censitece,
que é a secretaria que tem o diálogo constante com as universidades. Né? E aquele outro que eu falei, né? Que ela colocou, e eu disse, não, seria bom ser só recurso público. Mas ela colocou aqui, ou ele colocou aqui, eu estou lendo para vocês, que esse é um projeto, aí ia ser discutido isso depois, na avaliação, se seria correto usar recursos institucionais e cobrar ainda uma contrapartida das mãos. Eu vou ler aqui do projeto, está entendendo? É um projeto. Então, universidade, prefeituras, governo do estado, contrapartida das mães para manutenção da creche. Que no caso aqui é se realmente o projeto fosse aprovado e nenhum ente estadual ou municipal não quisesse colaborar. Que seria uma coisa absurda, mas é um projeto, ninguém sabe. Né? Então, vamos supor que falhem. Por causa da pandemia não vai ter recurso. Já passei por isso, né? Ir atrás de recurso. Aí, não, professor, infelizmente a sua ideia é muito boa, parabéns, eu vou assistir, mas não tem recurso não. O dinheiro que eu tenho, eu gastei todo no carnaval, todo no São João. O senhor chegou em agosto, tá bom, eu saí caladinho, tá bom, ok. Passei por isso aqui nos eventos da universidade. Não, fora, fui à Câmara Municipal, fui à Prefeitura, fui a instituições diversas. E muitas vezes, pessoa, infelizmente, o recurso é limitado, agachamos todinho, o senhor chegou tarde. Então, o que eu fazia? Cobrava a taxa de inscrição dos alunos. Para quê? Para fazer a contrapartida, já que eu não tinha apoio público para o evento. Mas tendo apoio público, claro que a gente não vai. Agora, às vezes, eles não dão apoio financeiro, mas diz assim, professor, eu posso dar um palestrante, eu posso pagar uma passagem, eu posso pagar o hotel, está entendendo? Às vezes, o órgão público não dá dinheiro, que é complicado, mas ele dá como? Vem a pessoa de onde? Recife, vou dar uma passagem dela, pronto, pagar a hospedagem dela. Então, às vezes também havia um outro contrapartida diferente, é um recurso indireto, mas é um recurso, ok? Bom, chegamos ao penúltimo item desse projeto. Reparem, esse projeto foi remodelado pelo autor. Ele pegou aquela agenda que eu dei para vocês, aquele formato que eu dei para vocês, manteve o formato e acrescentou mais alguma coisa como justificativa, né? Já que a ideia dessa pessoa aqui é transformar esse projeto em uma política pública. Vamos lá. Avaliação dos resultados, que já está na agenda lá, que vai ser avaliado o projeto, ou avaliada a política pública, depois de aprovada, né, tramitada e aprovada. A avaliação dos resultados, a avaliação do projeto será feita pela comissão de organização e avaliação trimestralmente. Quem é essa comissão? O autor do projeto, ou os autores do projeto, a administração da universidade, alguém da prefeitura, alguém da Câmara Municipal, alguém do Ministério Público, enfim, alguém vamos supor, que represente o ECA, porque tem envolvida a criança na história, enfim, alunos da graduação, alguém do CA, do DCE, enfim, alguém da PROAI, e por aí vai. Então, essa comissão ia avaliar trimestre do projeto, trimestralmente. Se virasse política pública, também já seria prevista a avaliação para saber se quando virou política pública, essa creche realmente atendeu o objetivo, quantas mães foram atendidas, como é a alimentação na creche, quem são os que estão participando, tem alguém estagiando, entendeu como é? Então, é a avaliação fundamental. E finalmente, os autores, o autor ou a autora, encerram o item 8. Quer dizer, tem mais itens do que aqueles que eu pedi. Mas vocês são livres, não queiram copiar, o modelo. Não, eu mandei algum modelo para a pessoa que me pediu, mandei um modelo. Outra pessoa mandou para mim um modelo de uma lei já pronto, pode ir por aí, pode seguir por aí. Alguém mandou para mim uma lei municipal que era um projeto que virou projeto de lei. Então, um modelo parecido com o projeto de lei, da Câmara Municipal, por exemplo, o governo do Estado, por exemplo, mas vocês fiquem livres para fazer um modelo próprio, desde que vocês contemplem os temas que foram colocados na sala de aula. E o
formato é esse mesmo, utópicos. Né? 8. Último item. Transformação, olha aqui, ó. Os autores, o autor, já pensam na frente. Eu vou fazer para que um projeto? Só para ter nota? Claro, é o principal da nota. Mas eu podia pensar grande. Vai valer nota? Flávio vai ler na videoaula desse ano, no próximo ano. Vai ajudar colegas da próxima turma, ou dessa turma. E quem sabe se esse projeto não vai para a Câmara Municipal da minha cidade, ou vai para a URCA, Gabinete do Reitor, ou para Fortaleza, ou para Brasília. Entendeu? Então, pensar grande. De repente, um projeto desse pode ser útil para nós, né? Na nossa região, nossa universidade, nossa escola, nosso bairro, né? E por aí vai. Bom, o projeto termina assim. O título final: transformação dessa, que é uma proposta, né? Da proposta desse projeto em política pública permanente. Por que é que não acabaram as políticas de transferência de renda no Brasil? Por quê? Porque é política pública, pertence ao Estado, pertence ao povo. Então, Vale Gás, Bolsa Escola, Bolsa Família, né? Então, Bolsa Esporte. Esses projetos, eles eram projetos, passa para tudo isso que eu falei aqui, passa por tudo isso aqui, ou mais alguma coisa, vão ao órgão competente, legislativo, eles discutem, transformam em projeto de lei e serão sancionados, ou será sancionado pelo prefeito, pelo governador, presidente da República, dependendo do projeto, se é municipal, estadual ou federal. Então, virou projeto de lei, qualquer que seja, sim, aprovado e virou lei, sancionada, né? Qualquer que seja o governante, ele pode espernear, mas tem que cumprir a lei. Por quê? Porque virou política de Estado e não política partidária ou de um governante especificamente falando. É de Estado. Então, não interessa o partido, a cor, o tamanho, a envergadura, tem que cumprir a lei. Ok? Isso é um princípio constitucional. Não é a favor de ninguém. Fulano de tal. Não, meu filho, está cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Fulano de tal criou uma creche e deu alimento. É para dar pelo alimento. É lei. É para dar banho na criança mesmo, rapaz. Não é favor, não. É lei, é direito. Transformação da proposta em política pública permanente. Vamos lá. Quer dizer, o autor já pensou que isso aqui pode se transformar em uma política pública que vai permitir a criação de creche universitária. Que coisa boa, né? A permanência da política pública voltada para a criação, no caso, o projeto, né? Para a criação de creches universitárias é de suma importância. A permanência de uma política pública nessa área é de suma importância. Ele está reforçando, já justificou, mas está relembrando, está reforçando, está cobrando de novo, né? É de suma importância, e está enfatizando, para a renovação da sociedade por meio do ensino superior. Mães que têm creche para seus filhos podem ficar mais tranquilas, sabem que estão sendo bem tratados, que podem fiscalizar, né? Então, isso vai dar tranquilidade, né? Não vai ficar ligando o celular direto, celular, como é que está meu filho em casa, né? Passa mais no celular do que olhando para a sala de aula. Por quê? Porque está preocupado com o filho em casa. Deixa eu ver se com o irmão, com o vizinho, né? Trancou a porta, levou a chave e foi embora, deixou sozinho. Gente, acontece de tudo. Reconhecemos, reconhecemos, é uma pessoa que pode usar o plural, repito, reconhecemos que tal política deve ser ampliada e aprimorada ao longo do tempo, buscando atender o maior número de alunos. No caso, se refere às mães, né?
né? As mães e as crianças. Porque quando eu coloco uma criança na creche, eu estou servindo aquela criança e aquela mãe, né? Então, buscando atender o maior número possível, né, de alunos e se adequando às realidades, transformações da clientela estudantil. Então, um projeto pode ser reavaliado para isso. Porque, por exemplo, eu fiz um projeto em 2019. Hoje, ele tem que ser reavaliado. É outra conjuntura, outros problemas. Segurança pública em saúde, né? Álcool em gel, máscara, né? Papel higiênico, banheiros bem cuidados, enfim, não dá mais para você fazer uma política pública hoje baseado em datas de 3, 4 anos atrás. Não dá, né? Em suma, a criação de creches universitárias deve se tornar uma política pública permanente, que é aquela que, doe quem doer, tem que ser cumprida, né? Por inúmeros motivos, sendo um deles o grande impacto social na vida dos beneficiários, como da sociedade em geral. Ao tratar bem essas crianças e suas mães, eu estou tratando da sociedade como um todo, da universidade, dos professores, do departamento, da URCA, do Crato, do Juazeiro, da Barbalha, dos demais municípios. Então, você veja o que é a política pública. Ela não vai beneficiar uma só pessoa. Lembrem do que disse Aristóteles. Política tem duas partes: ética e política. O que é a ética? É o bem individual. E o que é a política? É o bem social. Eu pensar que vale para mim e para todos. Ok? E finalmente, no final do projeto, a cidade onde foi escrito o projeto, Crato, Ceará, 15 de outubro de 2020. Esse é um rascunho de um projeto da turma anterior a você, de 2020. E quem assina? Ela assina lá, você vai assinar o seu nome lá, né? Aí coloca embaixo, membro, você vai ser o primeiro membro da comissão, você, né? Membro da comissão de organização e avaliação do projeto, que vai depois, junto com os membros participantes, encaminhar para, no caso aqui seria para o departamento, ou próprio departamento, ou então CA, DCA, pode mudar a limitação, pode mudar, vai lá, vou dar aqui uma sugestão. Depois de tudo divulgado, etc., CA, DCE, departamento, PROAI, reitoria, CCTS, governo do estado. Ou também seria, se fosse o caso, universidade, prefeituras, ou câmaras, prefeituras, volta para a URCA, governo do estado. Então aí você vai escolher a tramitação. Se você, claro, mas Flávio, tem que fazer desse jeito aqui? Não. Cada um tem seu estilo. Flávio, vou fazer só com o governo do estado. Ótimo. Vou fazer só com a prefeitura. Ótimo. Vou fazer só com a URCA. Ótimo. Vou fazer com dinheiro das próprias mães. É complicado, mas faça. Entendeu? É um projeto. E ele pode ser reestudado, reavaliado. Então, não é obrigado a você fazer exatamente igual a isso aqui, não. Aqui é apenas um caminho, né? Um modelo, entre aspas, um modelo. Mas esse modelo não precisa ser copiado ipsiliter. Cada um de vocês é livre para escolher qual é o assunto. Aqui foi creche universitária. Podia ser uma creche em cada bairro, podia ser uma creche do seu bairro, podia ser uma creche só no curso de letra, só no campo do Pimenta, podia ser saúde e educação para os alunos de letra da URCA, né? Podia ser só segurança noturna para os alunos do campo do Pimenta da URCA, podia ser segurança noturna ou diurna, né, para os diversos campos, o campus Pimenta, o campus Pirajá, que daí existe ainda, né? Pirajá, daí, o Crajubá, que é onde estão outros cursos da URCA, do Juazeiro, né? Os cursos de Missão Velha. Então, você vai escolher, não é obrigado a ser só isso aqui não, né? Lembre-se,
A base é a educação. Mas eu posso fazer educação em saúde, educação em transporte, educação em segurança pública, educação superior, ensino médio, Enem, ENAD, LDB. Eu posso fazer vários subitens, mas delimite a política pública. Não faça uma muito ampla. Por enquanto, vamos tentar fazer uma mais sintética para atender ao objetivo da aula, da disciplina e para poder também depois comentar isso com mais detalhes, sem se perder em elementos constitucionais. Não esqueçam, tem que ser viável, tem que ter educação no começo, no meio e no fim, mesmo que você coloque outra área relacionada à educação, e tem que ser constitucional. Você não pode criar uma lei que vá contra a Constituição. A lei tem que cumprir a Constituição. Então, se você quiser, dependendo do tema que ela fez aqui, ou ele fez aqui, né, esse projeto da Constituição Universitária citou o decreto do dia 19 de julho de 2010, desculpem, do Programa Nacional de Assistência ao Estudante, né, que, consequentemente, foi usado para mostrar que cabe à instituição escolar e aos governantes manterem programas de assistência estudantil. E o que é que você acha de um creche estudantil? Né? Fundamental para esse projeto de melhoria, de acompanhamento, de segurança de mães que estudam, por exemplo, na universidade ou em outra instituição e que precisam ter segurança para seus filhos, para poder terem todo o espaço de tempo possível para estudar, para aprender, para realizar aquilo mínimo necessário na graduação, que é estudar, né, realizar suas provas e ter presenças constantes, sem estar preocupada ou preocupadas com como está a minha criança, liga o celular, né, para a pessoa, vou sair, vou aqui ligar para o marido, vou ligar aqui para... Né? Então, esse tipo de coisa que a gente sabe que é tão comum, e que poderia ser resolvido se houvesse uma política pública mais concreta, mais definitiva de creches universitárias ou creches em outras áreas que não só o nível superior. Muito obrigado e eu vou mandar para vocês esse rascunho para que vocês possam conferir essa aula, rever o que eu falei aqui, tomar por base, mas não precisa copiar o pé da letra não. Esse rascunho eu vou mandar para vocês, né, que depois eu corrigi, depois eu mandei para um setor competente que, devido à pandemia, não avaliou, infelizmente, temos esse impasse, né? Mas está aí a minha preocupação em não querer que vocês façam apenas a questão, mas que vocês façam a questão com consistência, com conhecimento de causa. E no grupo do WhatsApp, esta semana, eu vou remarcar uma data para esse trabalho. É um trabalho muito importante. Vai entrar aqui um pouco de resumo, análise de síntese e principalmente de conhecimento da importância de uma política pública como função do Estado a serviço da sociedade. Até a próxima.